Olá, estamos começando mais um Papo Direto e eu te convido para acompanhar a nossa conversa hoje, que acontece com a chefe do Núcleo de Educação do Litoral, Clarice Ubessi. Nós vamos entender e pegar todas as informações possíveis para saber como está funcionando a rede estadual de ensino aqui na região litorânea. Nós fizemos o nosso Papo Direto hoje via aplicativo. Confira. Olá, estamos começando mais um Papo Direto e eu te convido para acompanhar a nossa conversa de hoje, que excepcionalmente acontece aqui pelo aplicativo Zoom, com a chefe do Núcleo de Educação do Litoral do Paraná, Clarice Ubessi. Nós vamos falar com ela, poder tirar dúvidas e saber como é que está acontecendo as questões voltadas para a educação em nível estadual por conta do coronavírus, por conta das medidas preventivas, do isolamento social, da suspensão das aulas, né? Já começou com tudo isso. E aí a gente vai aqui trazer informações de como é que estão acontecendo esses procedimentos que o Núcleo de Educação, que é responsável pelas escolas estaduais dos 7 municípios do litoral, vem procedendo. Inclusive, também está sob esse guarda-chuva, né? O núcleo é a fonte de orientação para os colégios particulares também. Então, nós vamos falar com ela, poder ter esse apanhado geral nessa situação de pandemia que a gente vive, saber como é que está aqui no litoral e especialmente em Paranaguá. Clarice, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Vamos, como eu gosto de fazer, né, com os entrevistados, até para a gente não ficar selecionando aqui o que é currículo, deixar a pessoa à vontade para dizer da sua formação profissional, da sua vida pessoal, se quiser, se apresentar um pouquinho, falar um pouco de si mesma, para que as pessoas que vão acompanhar essa entrevista, elas possam saber um pouquinho mais de você, conhecer um pouquinho mais da Clarice, que tem esse importante cargo, porque afinal de contas, uma chefe de núcleo de educação tem uma responsabilidade muito grande, especialmente porque são 7 municípios para gerenciar, para cuidar, para administrar, para fiscalizar, enfim. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais de você para a gente poder te conhecer melhor. Olá, eu sou Clarice Ubessi. Quando me formei em Biologia e Ciências. Eu comecei a atuar como professora na Regional de Foz do Iguaçu. Logo depois eu fui para Maringá fazer mestrado, desculpa, e fiquei em Maringá, fiz o mestrado na UEM, de Biologia também, e terminando o mestrado eu vim para o nosso litoral do Paraná. Eu estou na educação há mais de 20 anos e há uns 11 anos praticamente eu estou aqui no litoral. Eu vim para o litoral, fui direto para Guaratuba, né, trabalhar no Colégio de Campo, Colégio Estadual do Campo, Cubatão, aonde eu atuei 1 ano como professora, participei do concurso, da prova, né, e da eleição para direção, aí fui eleita diretora, foi prorrogado 1 ano do mandato, depois fui eleita novamente como diretora. Então, eu atuei praticamente 9 anos como diretora no colégio. Participei da prova da seleção para estar na chefia do núcleo, fiquei classificada entre as 3, e vai fazer 1 ano agora, mês que vem, que eu estou como chefe do núcleo de educação do litoral. Você disse que está já há 11 anos no litoral, né? Mas você nasceu aonde? Eu nasci em Missal, uma cidadezinha do interior, próximo a Foz do Iguaçu. É muito diferente da realidade do litoral, Clarice? É bastante. A nossa realidade do litoral aqui, ela é uma realidade bem diversa. A gente tem alguns pontos que são ótimos, né? Que é a beleza que a gente tem, as ilhas, só que quanto à educação, a gente tem algumas dificuldades de acesso, dificuldades de acesso de internet, que é específico do nosso litoral. É bem diferente das outras regionais, né? Tanto Foz do Iguaçu quanto Maringá, que eu já trabalhei. As nossas limitações aqui em relação à internet, em relação ao acesso, são muito maiores. Me diga, a gente vai falar agora, começar a entrar nessa questão, entender um pouquinho antes da gente falar sobre as iniciativas do núcleo nesse momento de pandemia, a gente saber entender um pouquinho mais de litoral, né, números, com o que a gente está lidando. A gente está aí com as aulas suspensas, acho que desde
abril, né? Março ou abril ali. E aí, realmente, a pandemia do coronavírus, as medidas preventivas tomadas, elas tornaram esse ano um ano atípico, um ano totalmente diferente do que não só você vinha trabalhando antes, acredito até como toda a equipe do núcleo, os professores, serventes, e os próprios alunos, né? Aliás, não só os alunos, como os pais desses alunos. Está todo mundo se adaptando, está todo mundo tentando encontrar soluções para que toda a situação possa, de certa forma, ela não, principalmente com relação à educação, ela ser aproveitada de alguma forma. Então, vamos fazer um apanhado geral aqui da situação, do quadro da educação no litoral. Quantas escolas nós temos nos 7 municípios da região? As escolas estaduais, ao todo, nós temos 60 escolas, e aí nós temos 3 extensões, que são escolas que ficam em ilhas e locais difíceis de acesso. Elas funcionam como se fosse a TEDs, extensões das escolas locais, das escolas fixas. Então, nós temos 60 escolas. Em Paranaguá, desse total, em Paranaguá, quantas temos? 26. 26. Quantos alunos no total também? Nós temos 34 mil alunos ao todo, entre os cursos de educação regular, cursos técnicos, formação de docente. Então, ao todo, nós temos em torno de 34 mil alunos. O núcleo também tem EJA, né? Educação de jovens e adultos, ou não? Tem turmas assim? Também. Nós temos EJA ensino médio e ensino fundamental nível 2. Quantos alunos, então? Mais de 30 mil, né? 34 mil, você falou? Isso. Bom, então, bom a gente estar lembrando disso. Quando que as aulas foram encerradas pelo Estado? A gente, na verdade, assim, a gente teve um período que foi adiantamento do recesso de julho, que foi do dia 19 até o dia 6. Então, esse período a gente teve como um adiantamento. E depois disso, a gente já iniciou com as aulas EAD. Então, não teve um encerramento de aula. Ela teve uma descontinuidade, porque foi antecipado o recesso, porém, as aulas continuaram depois, logo após o retorno, né? Que foi após o dia 6, a gente retornou como EAD. Essas aulas online começaram, então, qual a data mesmo? Só para a gente saber, assim, quantos dias a gente já está nessa dia situação. 6 de abril. 6 de abril. Ótimo. As aulas online, como é que elas estão ocorrendo? Eu sei que tem uma plataforma, né? O Estado adotou aí uma forma para poder atingir, inicialmente, pelo menos, usando essa ferramenta que é a internet. Então, a gente tem as aulas que são disponibilizadas pela televisão, que aí cada município, a gente não pode passar um canal certo, porque eles têm que sintonizar, mas é 7.2, 11.4. Nos municípios do litoral também o canal ele não é o mesmo, mas é um canal de acesso, que é onde a gente tem as aulas de sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo e terceiro. Então, são 3 canais de acesso que ficam durante o dia todo passando as aulas que são produzidas pela SED. E esses alunos, eles fazem as atividades, eles colocam no caderno e depois passam para os seus professores para fazer a correção. Então, essa é uma das plataformas. A outra é o Aula Paraná, um aplicativo que é baixado no celular, e a partir desse aplicativo, os alunos podem interagir com os seus professores pelo Classroom, que é uma sala de aula virtual. Ela é ótima, porque os alunos eles conseguem, além de ver o conteúdo, têm as atividades, registram presença e interagem com os seus professores e com seus colegas. Essas aulas, nesse caso, elas são ao vivo ou elas também são gravadas? Como é que acontece isso para entender assim na prática? Elas ficam gravadas. Elas são feitas ao vivo durante o período, mas elas ficam gravadas. Inclusive, alguns alunos estão assistindo essas aulas até pelo YouTube depois. Quando perdeu a aula durante o dia, porque no dia ela é feita a reprise, ela é passada de manhã, reprisada à tarde e à noite, mas mesmo assim elas ficam gravadas no YouTube para quem quiser
tem um portal de acesso no RH SED, né, no site da SED, e consegue fazer a visualização dessas aulas posteriormente. E também na plataforma do Classroom ficam gravadas as aulas. Me diz uma coisa, e o núcleo em si, o funcionamento do núcleo, ele chegou a parar? Vocês, ou as pessoas só que estavam, de repente, em grupo de risco, que já foram, né, que foram, de repente, trabalhar em home office, ou foi adotado um home office 100%? Como é que está, assim, o funcionamento da sede do núcleo? Porque tem muita gente que vai direto até a sede quando tem alguma dúvida, quando precisa, né, conversar ou esclarecer alguma situação, enfim, como é que está o funcionamento do núcleo? Falar um pouquinho disso antes da gente poder voltar nessa continuidade das aulas. Então, a princípio, a gente tinha feito um escalonamento, né? Os agentes que estavam em grupo de risco ficaram em casa e o atendimento acontecia no núcleo de forma remota e presencial. Porém, com o agravamento da Covid, foi solicitado que os atendimentos fossem feitos apenas não presenciais. Então, há uma abertura do núcleo, os funcionários vão, praticamente todos os dias nós temos funcionários dos setores no núcleo, porém, esse atendimento presencial ele não está acontecendo, ele não é para acontecer. A gente está fazendo sempre o atendimento virtual, atendimento com teletrabalho, e o atendimento via telefone, via e-mail, até foi colocado disponibilizado no nosso Face os e-mails disponíveis de cada setor para quem tiver necessidade de atendimento e os números de telefone que possam entrar em contato. Qual que é para procurar certinho, como é que está no Facebook o nome do núcleo? Núcleo Regional de Educação de Paranaguá, ou NRE Paranaguá. E aí tem todas essas informações para o pessoal saber para onde ligar, quem procurar, tem todos esses detalhes lá. Isso, tem todos esses detalhes. A gente está tomando as medidas até para evitar que as pessoas saiam de casa, para evitar que se propague, evitar que se dissemine mais ainda, né, a Covid. Então, a gente está pedindo para que as pessoas, quando tiverem necessidade, entrem em contato de forma remota, façam as suas solicitações, que nós estamos dando todo atendimento. Porém, a gente não está fazendo atendimento presencial. Como é que como é que os próprios funcionários, no caso, ainda só para a gente fechar a questão específica da sede do núcleo, como é que os funcionários, como é que vocês têm mantido, né, essa conversa, esse trabalho, assim, e como é que eles estão sentindo, você mesma, né, sentindo esse momento que é totalmente diferente para todos nós? Então, é um momento bem difícil para nós. Acho que todo mundo, todos, queriam estar nas suas rotinas, mas infelizmente isso não é possível nesse momento. Nós temos um contato direto, nós temos grupos do WhatsApp, nós fizemos reuniões praticamente todos os dias com os nossos setores. Então, a gente está conversando com os nossos funcionários diariamente mesmo. A gente solicita, porque muitas vezes eles gostam, né? A gente quer voltar à rotina, a gente quer ir para o núcleo, a gente quer fazer as nossas atividades lá, mas infelizmente a gente tem que evitar nesse momento, a gente tem que permitir apenas os acessos que são os acessos remotos às pessoas. E os pais, principalmente dos outros municípios do litoral, uma vez que a sede do núcleo é em Paranaguá, a gente sabe, então, tem a questão do telefone, tem os e-mails, só que, de repente, às vezes tem não digo necessidade, mas às vezes de não ter ainda a informação de que o telefone está lá no Facebook, às vezes não tem nem internet para poder ter esse acesso. Se for alguém até a sede do núcleo, qual o procedimento que está sendo adotado por vocês, assim, nesses casos excepcionais? Então, a gente solicita que os pais dos municípios, quando tiverem necessidade, entrem em contato com as documentadoras dos municípios. Todos os municípios a gente tem representantes do núcleo, a gente tem documentadoras, e elas estão fazendo essa ligação. Então, não há necessidade dos pais se dirigirem até Paranaguá ou irem até o núcleo. Eles podem ir para o seu colégio ou mesmo
entrar em contato com as documentadoras dos municípios, que elas fazem essa ligação, esse aporte, quando houver necessidade. E essas documentadoras ficam aonde? No colégio mesmo, Clarice? Isso, cada município tem uma documentadora e elas ficam nos colégios. Então, se os pais têm dificuldade, cada município é um colégio específico. Então, se os pais têm dificuldade, eles entram em contato com a direção das escolas e aí o diretor vai falar no município qual é o local que eles vão encontrar a documentadora. Ah, tá ótimo. Nós vamos encerrar esse primeiro bloco aqui, nós vamos para o nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta para a gente poder falar como é que estão acontecendo essas aulas, o que os professores também têm dado de retorno e os alunos, o que é que tem sentido e aí uma nova perspectiva e quando as aulas voltam, será que a gente já tem alguma resposta? Será que a gente já tem alguma perspectiva disso? A gente vai falar no próximo bloco, a gente volta já.